Querido aluno, querido professor da Escola Bíblica Dominical, bem-vindos ao canal do Instituto Timóteo, a mais uma pré-aula da revista de jovens, a lição ministrada todos os domingos nas igrejas Assembleias de Deus no Brasil, revista publicada pela CPAD, de autoria do pastor Alexandre Coelho. Estamos estudando essa bela revista que tem por fundamento a carta de Paulo aos Gálatas. É muito bom chegar até você. Se você está aqui a primeira vez, meu nome é Jarber, sou pastor assembleiano, resido no Maranhão, sou membro da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Bacabal. Meu pastor é o pastor Francisco Raposo e além da minha formação em História e Teologia, eu também sou professor da Escola Bíblica Dominical na igreja onde eu congrego. Para mim é uma satisfação chegar até você oferecendo esse conteúdo bíblico e teológico para você e seus alunos, ou a vocês que são alunos, juntamente com seus professores, trabalharem, conversarem, debaterem, discutirem de forma construtiva em sala de aula e fazer com que as suas manhãs de domingo sejam cada vez mais edificantes, cada vez mais dinâmicas. Eu quero pedir a você que, se você ainda não é inscrito em nosso canal, nos ajude a crescer, nos ajude a chegar a mais longe. E você pode fazer isso se inscrevendo em nosso canal, acionando o sininho para que você seja notificado todas as vezes que tiver algo bom por aqui e também compartilhando o nosso vídeo. Me apresente aos jovens da tua igreja. Eu não quero acreditar que você é aquele professor exclusivista, egoísta, que não quer compartilhar com os seus alunos as tuas fontes. A fonte de onde você tira ajuda, auxílio para lecionar as suas lições. E a você também que é jovem, compartilha o nosso vídeo com outros jovens, com outras turmas, no grupo da sua igreja, no seu grupo de amigos. Se puder, deixe também aqui o seu comentário. Eu quero fazer uma enquete com vocês. Nós temos feito gravações de videoaulas e temos utilizado alguns equipamentos. Eu quero que você tome como base esta videoaula e a videoaula anterior da revista, da lição de número 6. E eu quero que você responda aqui nos comentários quais desses dois tipos de videoaula você prefere. Nós gravamos uma videoaula da lição anterior, fazendo as devidas edições, e agora nessa aqui nós vamos disponibilizar alguns slides com o nosso rosto um pouco de canto. Como é que você prefere as videoaulas? Essa daqui é a melhor ou o modelo de videoaula, que é a lição anterior, é melhor? E responda, por exemplo, o vídeo da lição 6 ou o vídeo da lição 7. E eu vou produzir a pré-aula da lição 8 com base na quantidade de comentários que eu receber. Sobre trabalho, ambas dão trabalho de gravação, de edição, de preparar slide. Mas eu quero saber o que é mais dinâmico para você. O modelo da aula 6 ou o modelo da aula de número 7. Pois bem, meus caros professores, caros alunos, no próximo domingo, ser revogada. Essa lição, ela é uma continuidade lógica da lição anterior, de todas essas lições que nós estamos trabalhando aí, o valor da lei e a importância da fé. Temos enfatizado também que a lei, ela não é insignificante. A lei, ela não é, digamos assim, desprovida de sentido de propósito. Não, a lei tem a sua importância, tem a sua finalidade, e isso será visto ainda nessa revista, nessa lição, mas para a salvação ela tem as suas restrições, as suas limitações. A lei, como temos enfatizado à luz da Escritura, ela é sempre boa, ela é sempre justa, ela é sempre perfeita. O problema é que ela foi colocada sobre aqueles que são imperfeitos. E se nós não temos a menor condição de cumpri-la em sua totalidade, ela precisa nos punir, ela precisa nos disciplinar. E como nós vamos escapar do jugo da lei? É aí que entra a importância da fé. Mas será se a fé invalida a lei? Nós veremos isso com mais detalhes nessa lição
a promessa que não pode ser revogada. De antemão, peço a você que relembre o que você conversou com seus alunos na lição passada, inclusive quando você precisou enfatizar que a lei tem a sua importância, a lei tem o seu lugar, a lei foi instituída por Deus não desprovida de propósito. O problema é que essa lei nunca pode ser cumprida em sua totalidade. E então, como nós vamos escapar das penas da lei, da justiça de Deus? Nós somos pecadores. Por mais que tenhamos sido salvos e hoje habitados pelo Espírito Santo, ainda não somos glorificados, ainda somos fadados a não cumprir com todas as exigências ou com todos os... É a nossa lição para o próximo domingo, a promessa que não pode ser revogada. E o texto principal, o textuário, é Gálatas 3:26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Veremos que os judeus, ou os cristãos judeus, estavam convencidos de que eles eram os únicos descendentes de Abraão, primeiro por terem a circuncisão, uma lei, uma aliança que Deus fez com Abraão e com todos os seus descendentes homens, descendentes de sangue, e também por guardarem a lei de Moisés. Então eles tinham aí uma dupla razão para se orgulharem: a circuncisão, né, que iniciou com Abraão, e a importância da lei de Moisés, que eles se esforçavam para guardar. E então, qual é o valor da fé? Onde é que nós entramos? Como é que o povo eleito de Deus entra aqui nessa aliança feita com os patriarcas? E o resumo da nossa lição é: a promessa de Deus não pode ser revogada, invalidada pela lei, pois Deus não se contradiz. Ora, se Deus não se contradiz, nós precisamos, mais uma vez, conversar em sala de aula sobre o lugar da lei e a importância da fé. Da mesma forma que os cristãos gentios não tinham a necessidade de guardar a lei para serem salvos, os cristãos judeus também não precisavam deixar de cumprir a lei só por causa da fé em Cristo Jesus. Então, pontuar o devido lugar da lei e da fé que nós vivemos, que nós recebemos por meio de Cristo Jesus e daquilo que o Senhor nos revelou. Eu sempre gosto de fazer a leitura do texto bíblico e para isso eu convido você a fazer só uma ressalva a respeito desses 430 anos. Deus fala com Abraão e menciona essa data, tanto 400 anos como 430. Os dois tempos são mencionados. E alega-se que esses 430 anos aqui, os 30 anos correspondem ao período que o povo de Israel, por meio de Jacó ou de José, entraram na terra prometida. Ou seja, quanto tempo, quando foi que José se tornou governador do Egito? Com 30 anos de idade. Quanto tempo depois os seus parentes entraram no Egito? Provavelmente depois dos 7 anos de bonança, dos 7 anos de prosperidade. Aí nós temos os 7 anos de calamidade, que é quando o povo vai procurar ajuda no Egito. Então esses 430 anos pode ser contado a partir do tempo que os descendentes de Jacó, ou até mesmo a partir do governo de José sobre o Egito. Mas as duas datas são mencionadas, 400 anos e 430 anos.
Pois nós vamos conversar sobre ele. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A partir desse texto bíblico, nós vamos discorrer sobre todo o texto da nossa lição, que tem por proposta explicar que o pacto de Deus era anterior à lei. Você lembra que nós conversamos sobre o exemplo de Abraão na lição passada? De que a salvação é pela fé e não mediante a lei. E o exemplo é Abraão, que muitos anos antes da lei foi instaurada, ter sido formalizada, Abraão já tinha sido separado por Deus e foi justificado pela fé que ele teve nesse Deus. Né? Então, hoje continua essa ideia do exemplo de Abraão e também dos seus descendentes, tanto biologicamente quanto espiritualmente. Então, explicar que o pacto de Deus era anterior à lei, compreender que a lei não invalida as promessas de Deus e, por fim, concluirmos sobre a apresentação dos verdadeiros filhos de Deus, conforme diz Paulo aos Efésios, a união entre gregos e judeus, judeus e gentios, que formam o povo eleito, a igreja, e a sua importância na história da redenção. Na introdução, eu separei esse destaque muito importante. Paulo vai mostrar que a semente de Abraão para Deus é mais abrangente e alcança todos os que creram e creem em Jesus pela fé, judeus e gentios. Lembre que os judeus acreditavam que eles eram os únicos descendentes de Abraão, razão pela qual Jesus Cristo vai dizer, olha, até dessas pedras Deus pode suscitar descendentes de Abraão. Essas pedras, há debates e questionamentos sobre isso, mas é justo nós entendermos essas pedras como os gentios, aqueles de onde a gente jamais imaginaria sair alguma coisa, principalmente fluir a fé. Então Jesus Cristo faz referência a essas pedras aos incrédulos, né? Seja gentios ou não. Então, Paulo vai dar continuidade ao ensino de Jesus de que a descendência de Abraão não é só por causa do sangue, mas por causa da fé. E isso nos faz entender o texto que veremos mais adiante. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os judeus entendiam que eram as suas famílias. E isso é corroborado por Pedro, quando vai falar do enchimento do Espírito Santo, lá em Atos. Ele vai dizer que a promessa de Deus é para vocês, para os vossos filhos, para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Não é só para os judeus, mas para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quando o evangelho ultrapassa as fronteiras da Judéia, as fronteiras da Galiléia, as fronteiras da Samaria e chega ao mundo gentílico, nós temos aqui a descendência de Abraão, que não é meramente pelo sangue, biologicamente, mas descendentes pela fé. Todos aqueles que creem em Deus ao ponto de viverem uma vida com Ele em obediência, essas pessoas são salvas. São salvas pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo dá continuidade ao ensino tratado por Jesus diante dos judeus do seu tempo, diante dos fariseus, dos religiosos. E quando nós entramos no primeiro ponto sobre o evangelho, perdão, eu não fiz aqui a edição. O primeiro ponto é o pacto de Deus, que é anterior à lei, né? A aliança de Deus. Deus fez muitos pactos. Gente, se nós formos olhar, existem pactos feitos muito antes de Abraão. Por mais que Caim não tenha feito um pacto com Deus, Deus fez um pacto com Caim. Deus havia dito para Caim que ele não seria morto e que ele estava disposto a punir severamente aqueles que ferissem a Caim. Então, independente da vida de Caim, da desobediência, da vida desregrada que ele escolheu viver, Deus cumpriu a sua promessa. Deus fez uma aliança com Caim, embora Caim não tenha respondido. Então Deus fez uma aliança com Adão e Eva. Olha, vocês vão ser pais, vocês vão ter filhos, vocês vão ter descendentes, e dessa descendência vai sair um que é a semente da mulher. Então nós não temos um pacto na história da redenção só a partir de Abraão. Muito antes, desde o início de tudo, Deus está fazendo pacto. Faz um pacto com Adão e Eva, faz um pacto com Caim, faz um pacto com Noé, tanto antes quanto depois do dilúvio, faz um pacto com os descendentes
de Noé, até que nós chegamos em Abraão. Nós não podemos entender que se Deus chamou Abraão, Deus está ignorando todos os que viveram antes de Abraão. Deus não vai salvar nenhum hebreu antes de Abraão, não. Abraão é apenas um dos hebreus a quem Deus escolheu. E a partir de Abraão, aqueles que têm o seu exemplo, a sua vida de fé. Mas mesmo antes de Abraão, a salvação, a pacto, a promessa de Deus. E eu julgo interessante, professor, você trazer essas informações para a sala de aula para que os nossos alunos não sejam impelidos a deduzir que essa vocação, essa chamada, essa proposta de salvação se dá só a partir de Abraão. Pontue a aliança de Deus com os patriarcas anteriores a Abraão. Então a lei não invalida o testamento. Nós temos aqui o texto de Gênesis 12, versículo 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é destacado aqui no primeiro parágrafo do primeiro ponto da nossa lição, que mostra aqui o alcance da promessa divina a Abraão e além da sua semente física, Deus fez um pacto com Abraão e esse pacto não seria revogado pela lei de Moisés. Como se 400 e poucos anos passassem e Deus chega agora para Moisés e diz: Moisés, a partir de agora nós vamos começar uma nova história. Esquece o que passou, eu estou cancelando a minha promessa com Abraão e nós vamos começar a partir de agora. Tem que ser conforme a minha lei. Quem não cumprir a minha lei está perdido, está rodado, está arrebentado. Não, Deus não invalida a promessa dele feita a Abraão. E então, gente, quando nós lemos o Pentateuco, nós percebemos que Deus formaliza a lei. Quando eu digo formalizar, é porque Deus não criou a lei no decálogo. Deus não criou a lei no Monte Sinai, como se o povo não soubesse daquilo. E olha, gente, até ontem, vocês podiam matar, roubar, cobiçar, mas a partir de agora não pode. Não. A lei já existia. E agora o que Deus faz é formalizar. E por que Deus formaliza? Hoje nós diríamos, coloca no papel, porque eles estavam prestes a entrar numa terra, embora eles tenham retardado essa promessa, por terem agido com incredulidade, terem entrado 40 anos depois, mas a ideia é que eles entrassem em questão de meses. E ao entrar nessa terra, eles colocassem essa lei como modelo, como padrão, para regulamentar a vida, não só a vida deles, mas daqueles que viessem à sua terra. Então é um código de conduta que está formalizado para que eles pudessem seguir. Então a lei tem a sua importância. O problema é o quê? Eu sempre falo, nós não temos condição de cumpri-la. Nós vamos fazer o quê? Vamos largar de mão? Não, devemos nos esforçar para cumprir a lei de Deus, só que hoje, debaixo da graça de Jesus Cristo, para que nós não sejamos punidos, condenados por essa mesma lei que nós devemos seguir. Então Deus decide salvar qualquer ser humano que esteja decidido a viver a fé que teve Abraão. É por isso que nós dizemos que o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, a lei não invalida esse testamento. Pessoal, é interessante, nós temos aqui, em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas no capítulo de número 15, nós temos outra aliança feita com Abraão. Nós temos, por exemplo, essa promessa oral, verbal, nós temos a aliança por meio da circuncisão, mas nós temos um pacto que Deus reforça com Abraão, que é feito por meio de um sacrifício. Isso está lá em Gênesis 15, e eu quero ler apenas alguns versículos para explicar que essa aliança foi feita com Abraão, embora Abraão não tivesse condições de cumprir a sua parte, Deus é fiel ao que ele mesmo havia prometido.
Eu quero que você olhe para essa imagem, né? Nós temos aqui os animais partidos ao meio, os abutres, porque tem aí o dia todinho esses animais expostos e os abutres querendo comer as carnes dos animais cortados. Abraão enxotava e quando chega no final do dia, ao pôr do sol, tem aí uns fenômenos naturais. Abraão fica preocupado e uma fogueira passa entre os animais. Gente, grave essa imagem e olhe aqui para mim. Isso era comum entre as tribos da antiguidade. Esse pacto é chamado de um pacto tribal, onde o líder de tribos que decidiam não invadir a terra do outro, não causar guerra entre outras, eles faziam um pacto. Pegavam esses animais, cortavam ao meio, separavam-os e os dois líderes tribais andavam de mãos dadas entre aqueles animais partidos, um fazendo juramento ao outro. Eu prometo não invadir tua terra, não destruir teu povo. E o outro respondia, eu da mesma maneira. Era um fazendo aliança com o outro. Mas nesse caso aqui de Abraão e Deus, só quem passa entre os animais é Deus por meio desse fogareiro, por meio desse fogo, por meio desse forno. Abraão não sai de mãos dadas com Deus nesse sacrifício, ou seja, qual é a verdade aqui e o porquê eu poderia encerrar essa aula agora. E agora você vai entender o porquê que essa lei que essa promessa é irrevogável. Porque foi Deus que passou sozinho entre os animais. Deus estava fazendo uma aliança com ele mesmo, independente da capacidade de Abraão de obedecer. Deus estava fazendo uma aliança consigo mesmo. Deus está prometendo para si mesmo, eu vou dar essa terra. Tanto é que nós não temos nenhum esforço por parte dos descendentes de Abraão. A história de Israel é uma história de rebeldia, de desobediência, de idolatria, de prostituição espiritual e física. Mas Deus ainda vai cumprir a sua promessa aos descendentes de Abraão. Por quê? Porque Deus fez um juramento com ele mesmo. O fato de ter passado somente o fogo entre os animais é uma representação do próprio Deus caminhando ali. Ele, poderia ser ele e o outro líder tribal, né? No caso Abraão, mas ele fez uma aliança com ele mesmo. Com ele mesmo, Deus prometeu para ele mesmo. Tem até um hino que cantamos, né? Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Não, Deus é fiel a ele mesmo. A promessa dele é incondicional, embora ele diga, anda na minha presença e ser perfeito. E se Abraão decidisse se desviar, não quero nem papo mais, as promessas de Deus seriam invalidadas? Não, e eu não quero com isso dizer que a promessa de Deus está sobre aquele e aquele que tem promessa não morre, porque a Hebreus vai dizer que todos esses morreram sem contudo verem a concretização da promessa. Mas Deus está fazendo uma aliança com ele mesmo. Grave isso, volte essa história, pegue essa imagem, compartilhe com os teus alunos que isso é importante. E isso faz com que a lei de Deus, ou melhor, a promessa de Deus seja irrevogável. Nada, nem mesmo a desobediência do povo eleito vai revogar essa lei. O segundo tópico é a herança que vem pela promessa. E eu destaquei aqui esse ponto do segundo tópico. A lei não tem o poder de modificar a vontade do testador, nem de alterar o testamento depois que o testador morre. A lei pode regulamentar, mas não invalidar o testamento, ainda mais se essa lei veio muito tempo depois de o testamento ter sido acertado entre o doador e o herdeiro. Pode até ser que a injustiça que está em todo meio possa fazer isso aqui, mas se a lei é boa, se a lei é justa, ninguém invalida o testamento deixado pelo testador. Por mais que ele morra, por mais que passe anos, nada pode invalidar o seu testamento. Nada pode invalidar a distribuição de sua herança. Então, nós temos, por exemplo, Cristo. Cristo morreu. Nós temos por direito de receber essa herança. Mas a morte não o segurou, mas aí já é um problema da morte, ele morreu, se ele morreu, a herança vai nos ser dada. Só que diferente, nós não vamos desfrutar dessa herança chorando porque o testador está morto, tadinho, foi meu pai que me deu, é do meu avô, não. Nós vamos desfrutar dessa herança com Cristo que nos deu. Lembre-se, ele morreu. Se ele morreu, a herança vai ser nos dada. Se ele ressuscitou, já é um problema da morte que não o segurou. Então eu entendo importante trazer
trazer esse aspecto da lei para esse segundo tópico, de que a herança vem pela promessa e a lei não tem o poder de mudar, de modificar a vontade do testador. Repito, pode até ser que exista caminhos tortuosos, desvios de caráter dos magistrados e fazer uma maracutaia para que a vontade do testador seja invalidada. Mas sendo a lei justa, ela jamais vai invalidar, e como vai dizer esse texto, mesmo que essa lei venha muito tempo depois de o testamento ter sido acertado entre o doador e o herdeiro. O terceiro tópico da nossa lição vai falar que a lei existe por causa das transgressões. Olha só o destaque desse terceiro tópico. A lei mostrava quem a pessoa era, mas não podia mudá-la. É semelhante ao espelho. Eles não mudam a aparência das pessoas que se colocam diante deles. Ou seja, nós tiramos fotos. Quais são as fotos que revelam o que nós realmente somos? Aquelas fotos que nós deletamos. As fotos que nós não publicamos. As fotos que nós ignoramos. Nós queremos uma foto que mostra aquilo que nós somos naquele momento, mas não somos em todos os momentos. Minha esposa, por exemplo, dificilmente eu faço uma postagem com ela, porque segundo ela, ela nunca está bem. Por mais que esteja arrumada, por mais que tenhamos saído de um culto. Mas as fotos que nós dispensamos são as que revelam o que nós realmente somos. A semelhança de um espelho. Nós estamos no espelho, nós nos arrumamos, nós colocamos adereços. Mas quando nós não temos necessidade, nós somos o que de fato somos quando não precisamos estar fora. Assim é a lei de Deus como espelho, ela mostra o que nós somos. Ela mostra que nós somos incapazes de cumpri-la. Ela mostra que nossa vontade é insuficiente. Ela mostra que nós não temos a menor habilidade, a maior competência ou menor competência de cumpri-la. Ela só mostra que nós somos incapazes, ela só revela que nós somos criminosos, ela só revela que nós somos culpados. Então a lei, na sua bondade, na sua perfeição, ela nos torna culpados. Daí a necessidade de nós termos fé no Cristo que não revogou a lei, no Cristo que obedeceu a lei. Porque a lei, como espelho, revela a nossa culpa, revela nossas manchas, revela nossos defeitos, revela quem nós de fato somos. Esse é o propósito da lei, mostrar o nosso crime, mostrar o nosso delito. E eu julgo interessante você trazer com mais detalhes essa analogia do espelho para a sala de aula para conversar sobre a finalidade da lei. Parece que a lei é mal. Não, mas a lei não é mal. Ela simplesmente não permite que nós nos enganemos achando que nós somos bons o suficiente. Não, ela é que é boa, nós é que somos maus. Ela é que é justa, nós é que somos injustos. Então, essa é a finalidade da lei, revelar o que nós realmente somos. Nós chegamos no segundo ponto, onde a lei não invalida as promessas de Deus. Na verdade, são pontos que estão interligados um com o outro e a mensagem central é a mesma. O primeiro tópico, a lei não é contra as promessas de Deus. Jamais tenhamos isso em mente, como se a lei e a promessa fossem opostas. Não. Tem aqui esse destaque dessa síntese. O que os judaizantes não compreendiam é que a lei e a promessa de Deus não eram opostas. Deus havia feito uma promessa a Abraão: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E por mais que os judaizantes cumprissem todas as exigências da lei, eles ainda teriam que lidar com o fato de Deus salvar aqueles que não tinham condições de cumprir todas as exigências da lei. Eles teriam que lidar com isso, porque o critério para a salvação não é cumprir a lei de Deus, ou embora fosse, a nossa incapacidade nos condenaria. É aí que entra a importância de crer que Cristo salva, que Cristo é o nosso Senhor, que Cristo é o nosso Redentor. Ainda nós temos aqui essa explicação importante do primeiro tópico, de que Deus não criou a lei para se opor à promessa que havia feito a Abraão, mas para conduzir os hebreus à fé em Cristo. Ela era um aio, como veremos. E essa ideia do aio, ela é trabalhada no terceiro tópico do segundo ponto. Mas deixa eu já explicar para você aqui o que é esse aio. Você está vendo essa imagem aí de uma criança e um homem ao lado dele com uma vara. Esse homem era o aio. E o que é o aio? Essa palavra traduzida em Gálatas é paidagogos ou pedagogo, que refere-se a esse escravo que na antiguidade
tinha a função de acompanhar, de educar crianças, protegendo-as e corrigindo-as até atingirem a sua maioridade. Hoje os pedagogos ensinam para que a criança não seja punida. O aio, ele ensinava e disciplinava à medida em que o aluno errava. Ou seja, a lei, ela nos ajuda, mas quando nós não a cumprimos, ela nos pune. Ela desce a vara, ela nos disciplina. Então, é isso que é um aio, um escravo. Na época de Paulo, esse escravo era responsável por acompanhar e educar uma criança até que ela atingisse a maioridade. Um escravo, claro, alfabetizado, estudado e com a devida competência para educar os filhos do seu senhor. E esse aio levava a criança à escola, corrigia, protegia de perigos e guiava em seu desenvolvimento. E Paulo vai usar essa metáfora do aio para explicar que a lei, antes necessária para guiar e proteger o povo, ela perde a sua função quando a fé em Cristo chega, pois a pessoa passa a ser guiada diretamente pela graça e pelo Espírito Santo. Em outras palavras, esse aio pode fazer o que bem entender. A criança, mesmo adulta, vai ter um momento na vida que ela vai quebrar os princípios da lei. E aí nós vamos estar sempre debaixo desse aio, apanhando, sendo punido, sendo disciplinado. Aí é que chega a fé. O aio, ou a lei, ou o escravo nos ensina o caminho. Quando nós chegamos a Cristo, Cristo assume a liderança, Cristo assume a nossa educação, Cristo assume a nossa formação, Cristo assume a nossa nova natureza e a partir de então passamos a estar sob o jugo de Jesus Cristo, que é leve, que é suave. E o aio, ou a lei, perde o seu valor. Detalhe, não que ela deva ser ignorada, mas que ela cumpriu o seu papel. Se o seu papel é me mostrar que eu sou incapaz, por ela eu chego a Cristo. E Cristo me livra das penas que eu tenho que sofrer das exigências da lei. Além do mais, é o segundo tópico, tudo está debaixo do pecado. Tudo está debaixo do pecado, e nós encontramos isso no texto que nós lemos, de que a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, é o versículo 22 do texto bíblico em classe. E eu tirei essa citação do segundo tópico, com todos colocados no mesmo padrão, ou seja, debaixo do pecado, há uma padronização, ou seja, ninguém é melhor ou superior a ninguém quando se trata de receber a salvação. Ou é pela fé, ou não é por caminho nenhum. Se a lei determina, esclarece, prova que todos são culpados, então nós reconhecemos que estamos todos debaixo do pecado e merecemos ser mortos, condenados, sentenciados à condenação eterna. Como é então que nós vamos ser libertos disso? Pela fé. Não tem outro caminho, pela fé em Cristo Jesus. Ressalto, não é o mero acreditar, não é o mero dizer eu acredito. A fé que resulta em decisão de viver para Cristo, cuja liberdade é servi-lo, é estar debaixo do seu senhorio e não viver uma liberdade ao meu próprio prazer, a própria determinação da minha alma. Quando nós chegamos ao terceiro ponto, para nós finalizarmos, onde os verdadeiros filhos de Deus são apontados, e chega a nós que somos gentios, que não somos judeus, nós somos filhos de Deus pela fé. Nós somos filhos de Deus pela fé, mesmo que nós não tenhamos a condição, eu não vou nem dizer que nós não tenhamos a obrigatoriedade de cumprir a lei, porque a lei é para ser cumprida. Nós é que não temos essa condição. Então, mesmo que nós não tenhamos condição de cumprir todos os requisitos da lei. E Romanos vai trabalhar isso, um parêntese aqui, ele vai falar daqueles que não receberam a lei, daqueles que morreram sem nunca ter conhecimento do povo hebreu, de Abraão, de Isaac, Jacó. Essas pessoas serão julgadas. E há, inclusive, a possibilidade de, dentre elas, pessoas serem salvas pela fé no Deus que cria, no Deus que sustenta, mesmo que não saibam especificamente quem é esse Deus único e verdadeiro. Nós pensamos nas pessoas como nós, que ouvem, que leem, que têm acesso à informação, mas os que viveram em tempos antigos e não tiveram contatos com essas devidas informações, ou aqueles que mesmo no período de Jesus nunca tiveram contato com a sua história, nunca tiveram contato com a sua missão, essas pessoas serão julgadas. Dentre elas, justificadas, outras condenadas, serão julgadas pelas obras que praticaram, ou como tendo lei, ou como não tendo lei,
tendo apenas a lei da consciência que definiu as suas decisões. Então, nós somos filhos de Deus, descendentes de Abraão, por causa da fé que nós exercitamos em Deus. Além do mais, nós não estamos isentos de desfrutarmos das promessas de Deus para o seu povo. Um texto do Novo Testamento vai dizer que a igreja é o Israel de Deus. Nós fazemos parte do povo eleito de Deus, ou seja, não há judeu e nem grego. Quem é que é salvo? Todas as famílias da terra. Qual é o critério? Em ti, Abraão. Quem viver como você, quem tiver a fé como você. Eu costumo dizer que os crentes antes de Cristo foram salvos pela fé no Messias que haveria de vir. Eles nunca o conheceram, mas creram na promessa da semente da mulher. E os que são salvos a partir de Cristo são salvos pela fé no Messias que veio, no Messias que esteve aqui. E nós temos a sua história, temos o registro da sua missão. Então a salvação é pela fé, ou pela fé no Messias que haveria de vir, ou pelo Messias que veio, pela fé no Messias que veio. Então, não há judeu nem grego. A fé em Cristo e a entrega da vida a Ele é suficiente para garantir a salvação. E nós somos, por fim, descendentes de Abraão, ou seja, descendentes espirituais. Para fechar, a nossa conclusão diz: a salvação é um presente de Deus. Deus nos deu. Eu devo zelar por essa salvação. Eu não posso pegar esse presente e ignorar, dar para outro porque eu não gostei. É uma dádiva. Sabe aquele presente que você precisa? Quando você recebe um presente e não precisa, você finge ali que gostou, que legal. Mas quando é um presente que você precisa, que você necessita, a sensação é outra. A salvação é um presente de que nós precisávamos, necessitávamos, carecíamos. Então esse presente nós recebemos de Deus, uma herança que nos é dada por intermédio da fé, que nos justifica e nos faz filhos de Deus por adoção. Ela não é e nem pode ser fruto de troca, como algumas pessoas queiram sugerir. E a lei de Deus não se opõe à promessa dele, pois aceita o homem pela fé, e esse é o padrão que ele estabeleceu para que os homens se aproximassem dele. Somos filhos de Deus e descendência do patriarca Abraão pela fé. Recebemos de graça aquilo que de graça o Senhor nos deu. Nós não temos condições de cumprir a lei, mas somos servos daquele que teve a devida competência de guardar a lei, de cumprir a lei, de obedecer a lei. E como eu falei na lição passada, por que ele morreu? Porque ele assumiu os nossos crimes. Assumiu as nossas infrações contra a lei de Deus e pagou as penas exigidas pela lei. Repito, se a morte não o segurou, é um problema dela. Mas ele foi sentenciado, ele foi punido, ele sofreu a justa ira de Deus. Como um homem que era, morreu, como Deus que nunca deixou de ser, ressuscitou e continua vivo pelos séculos dos séculos. Querido aluno, querido professor, eu espero muito ter sido bênção na tua vida. Eu espero muito ter contribuído, não só com a lição a ser trabalhada no próximo domingo, mas para a tua edificação. Que o Espírito Santo te convença, que o Espírito Santo te ensine aquilo que eu não pude ensinar e nos ajude a colocarmos em prática as verdades aqui ensinadas. Que Deus te abençoe. Por favor, não deixa de se inscrever no nosso canal e também responda aqui nos comentários. Você prefere o modelo de vídeo da lição 6, aula passada, ou o modelo de vídeo da lição 7, essa que você está assistindo agora? Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos no nosso próximo encontro, na nossa próxima pré-aula, aqui no canal do Instituto Timóteo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um forte abraço e até lá.